Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel Acarello. Já comecem se inscrevendo aqui no canal, ative o sininho, curta aqui este vídeo, porque hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema que me parece muito importante de ser conversado, sobretudo porque as, vamos dizer, perspectivas que se tem a respeito do fim último do homem, a respeito do que o faz feliz, atualmente são tanto quanto estranhas ao real, né, objeto de felicidade do homem, né, a real finalidade da vida humana, real, enfim, significado último, né, o real fim último da vida humana. Muito bem, existe um pensador, um existencialista chamado Søren Kierkegaard, que diz que a felicidade é uma porta que abre para fora, né? A metáfora que ele utiliza é citada por diversas vezes por um grande psiquiatra, fundador de uma escola de psicologia, de psicoterapia, muito importante realmente, que, vem desde o século passado, pouco mais fundado um pouco mais tardiamente do que, por exemplo, a psicanálise, né? Mas ao mesmo tempo, talvez até mais importante do que a psicanálise para a história da psicoterapia. Surge de um sujeito que inclusive conheceu Sigmund Freud, conversava com ele, chegou a trocar algumas cartas com ele, né? Participou dos seus círculos intelectuais e tudo isso, que é um tal Viktor Frankl, ok? Essa personalidade, né, Viktor Frankl, fundou de fato a escola chamada logoterapia. Tem uma importância enorme para a história da psicoterapia por várias razões, mas a principal delas é justamente aquilo que dá a ela o seu nome, de logoterapia, né, a terapia do logos, a terapia da razão, a terapia do sentido, ok? Veja que quando Viktor Frankl funda essa escola, ele faz porque ele vai na contramão de absolutamente tudo aquilo que vinha sendo dito em toda a psicoterapia até o presente momento, né, até o momento, né, em que ele estava vivo ali, né, que é justamente uma psicoterapia que ele mesmo chama de reducionista, que olha para o homem, toma como perspectiva certos aspectos dele, mas não o todo. E não, afirma Viktor Frankl, aquilo que é o mais especificamente humano. Isso é profundamente trágico, porque se nós vamos tratar na psicoterapia do ser humano e nós não olhamos para o homem, levando em consideração aquilo que o faz homem, aquilo que é o especificamente humano, nós temos, sem dúvida alguma, algo de trágico nisso aqui, né? Nós temos um aspecto evidentemente reducionista, mas há, na verdade, um certo quê de tragicidade nisso aqui. Porque nós não estamos levando em consideração aquilo que faz do homem homem e estamos tratando dele, levando em consideração outros aspectos que não são a sua especificidade, e o estamos levando a uma espécie de cura de suas neuroses e assim por diante, tendo em vista aquele aspecto específico que não é o aspecto que faz dele ser homem. Portanto, para onde é que nós estamos levando à medida em que o tratamos, né? Pois bem, isso é um ponto importante, mas é só uma espécie de adendo ao que eu tenho para dizer aqui hoje. Quando Viktor Frankl funda a logoterapia, ele a funda porque ele enxerga no homem o seu especificamente humano, que é o espiritual. Aquela dimensão que está para além da matéria, aquela dimensão que está para além dos afetos, aquela dimensão que está para além da simples dimensão psíquica, mas que é o espírito, e que exige algo, por sua vez, para que o homem se realize enquanto tal. E isso que o espírito humano exige é um sentido. Há no homem o que Viktor Frankl chama de vontade de sentido, ok? Muito bem, essa vontade de sentido se manifesta no homem, na verdade, em todos os seres humanos, não como uma espécie de sintoma, mas como aquilo que é o propriamente humano, aquilo que faz dele um ser humano. Porque, afinal de contas, todo ser humano, toda pessoa, à medida em que começa a formar e fortalecer a sua própria personalidade, o que a marca no seu processo de maturação, no seu processo de crescimento, é, sem dúvida alguma, busca por algo que valha a vida, que seja o sentido próprio de sua existência. Aqui numa espécie de, quase como uma espécie de vocação, algo que lhe é próprio, algo que é específico dele, que só ele poderia realizar, mas que todos os seres humanos, de algum modo, partilham, né, possuem em comum enquanto um princípio, que é a vontade de sentido, que é o sentido da vida, né, que corresponde com o sentido da vida. E, veja, cada um especificamente realizará o seu próprio, evidentemente, né? Ou seja, o sentido ele é
uma realidade individual, que cada ser humano individualmente possui, cada pessoa tem o seu sentido específico, mas todas as pessoas, de alguma forma, estão em busca de um sentido, que é correspondido por aquela vontade primordial, vontade de sentido, né? Que manifesta essa dimensão espiritual do homem. Agora veja, quando Viktor Frankl toma aquela citação de Søren Kierkegaard, ele a toma para falar do que é a realização do sentido. Veja, quando Viktor Frankl fala sobre o sentido, ele constrói uma espécie de gráfico, né? E ele coloca, então, a pessoa, ele coloca a felicidade aqui em cima, como uma seta apontando diretamente para ela, e ele coloca aqui em cima, né, uma espécie de ponto que indica os meios, que é a realização de valores, que é a busca pelo sentido, que é a busca pela realização do sentido, né? Ele bota uma seta para cima e outra que puxa em direção à felicidade. E ele diz o seguinte, que as pessoas, quando elas querem pular direto, né, para a felicidade, colocando-a como um fim, ela se perde das mãos. É interessante porque nós poderíamos colocar aqui, já tendo vários outros recursos visuais, como os filmes, né, o cinema, coisa do tipo, aquele tipo de sonho que é descrito muito bem pelos cineastas, né, pelos diretores, né, em que os personagens, no momento em que começam a correr, eles estão num corredor em que o fim parece cada vez mais distante. Eles correm e não conseguem de maneira nenhuma chegar no fim do corredor. Então imagina que tem um perigo vindo atrás, um objetivo lá na frente, uma porta, uma luz, para que se saia, que aquele sujeito começa a correr e não consegue de maneira nenhuma alcançar aquele objetivo, né? Aquilo que ele tem diante de si, alcançar aquela porta, sair por aquela porta, encontrar-se com aquilo que lhe indica luz, né? Iluminação, sair daquele corredor escuro que para ele, né, indica algum tipo de perigo. Veja, nós podemos usar essa metáfora para dizer que há algo semelhante aqui. Quando nós estamos buscando a felicidade imediatamente, correndo atrás dela, querendo realizá-la, é quase como se nós estivéssemos correndo nesse corredor e a felicidade estivesse ficando cada vez mais distante e nós não conseguíssemos pegar de maneira nenhuma. Aqui tem um aspecto muito interessante, porque veja, nessa metáfora, nesse desenho, nesse gráfico que Viktor Frankl faz, é quase como se ele estivesse dizendo o seguinte, aliás, é literalmente como se ele estivesse dizendo o seguinte, né, porque ele de fato diz, que nós não podemos colocar a felicidade como um objetivo, porque à medida em que o fazemos, ela se perde. Por que razão? Porque quando nós queremos obter a felicidade, nós estamos colocando a felicidade como um fim, ok? Um fim a ser alcançado, e que é possível de ser alcançado por certos esforços. Quais esforços? Aqueles esforços que são motivados necessariamente por um profundo egoísmo. Porque não há quem na face desta terra, criado por meu Deus, que busque a felicidade e com todas as suas forças queira adquiri-la, tomá-la de assalto e não faça pensando na sua própria realização, no seu próprio contentamento, no seu próprio pular de alegria, no seu próprio dar rodopios de felicidade, ou seja lá o que for. Percebe? Todas as pessoas que têm a felicidade como um objetivo final, como a razão das suas ações, necessariamente têm como um princípio dessas mesmas ações que visam alcançar a felicidade um egoísmo muito profundo. Isso seria o oposto daquilo que diz Søren Kierkegaard. Seria querer abrir a porta da felicidade para dentro, puxando-a para si. Percebe a metáfora aqui? Ela é necessariamente como que uma porta que se abre para fora, um ter de girar a maçaneta e empurrá-la, porque ela só pode ser alcançada à medida em que o homem sai de si mesmo, diz Viktor Frankl. À medida em que ele não está mais preocupado com sua própria realização, sua própria felicidade. À medida em que ele não está mais sendo motivado por um profundo egoísmo, mas que ele deseja amar alguém, realizar alguma coisa grandiosa na sua vida. Percebe? À medida em que ele se doa, à medida em que ele transcende. Mário Ferreira dos Santos escreveu um livro muito bom chamado Filosofia da Crise. Isso, ok. Eu ia falar Filosofia do Limite, mas não. É a Filosofia da Crise. É um primeiro volume, inclusive, que a Realizações publicou na coleção Logos, né? Do Mário Ferreira dos Santos. Já tem acho que uns 5 ou 6, não sei exatamente. Mas o fato é que o primeiro dele se chama Filosofia da Crise. Em Filosofia da Crise, o Mário Ferreira dos Santos, muito coerentemente com tudo que ele quer fazer ao longo do livro, ele começa, logo nas suas primeiras
nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, dedicando um tempo a deixar claro, né, deixar bem claro o que é que ele quer dizer quando ele utiliza determinados termos. Então ele explica o que ele quer dizer quando ele diz crise, ele explica o que ele quer dizer quando ele diz limite, e ele explica o que ele quer dizer quando ele diz transcendência. E ele diz que transcendência vem do latim transcendere, que significa como que ultrapassar o limite, transpassar, como que mudar, né? Scendere é o cruzar o limite. Seria transcender, seria sair de si nesse sentido. Seria ultrapassar o limite de mim mesmo. Seria olhar para fora, não para mim. Olhar para alguém que não sou eu. Olhar para algo que não eu mesmo. Percebe? E realizar esse algo, e amar esse alguém. Isso é a autotranscendência de Viktor Frankl, né? No sentido de sair de si. Tudo bem? Ótimo. Ir até o limite e ultrapassá-lo. Transpassar o limite, né? Atravessar o limite de si, né? Não mais olhando para si mesmo com um profundo amor a si, querendo essa felicidade como uma posse, mas indo em direção ao outro, a quem amar e assim por diante. Muito bem, e qual é a utilidade de tudo isso aqui? Por que eu estou falando a respeito desses aspectos que são profundamente importantes, né? Da logoterapia de Viktor Frankl, da filosofia de Mário Ferreira dos Santos e assim por diante. Se vocês deram atenção a tudo que eu disse, vocês podem intuir o seguinte, a respeito dos relacionamentos, a respeito do namoro, a respeito da castidade, a respeito do matrimônio. Só é possível que nós alcancemos a felicidade quando nós entramos num relacionamento, quando a outra pessoa é aquela com quem nós nos preocupamos dentro do relacionamento. Quando a felicidade do outro é aquilo que está em primeiro lugar. Simplesmente não é possível de você se realizar enquanto marido, enquanto esposa. Simplesmente não é possível de você se realizar enquanto alguém que começou um namoro quando você está preocupada consigo mesmo. Preocupado consigo mesma, preocupado consigo mesmo. Simplesmente não é possível que você, veja só, viva autenticamente. Olha só que coisa interessante. A castidade dentro de um relacionamento, se a tua preocupação é consigo. Professor, mas como assim viver a castidade preocupado consigo mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa. A maioria das pessoas tem um desejo, poderíamos dizer, até um pouco assim, esquisito, de viver a castidade, né? Quase como uma espécie de fetiche, assim, né? Olhando única e exclusivamente para si mesmo e não para outra pessoa. Por que você quer viver a castidade? Puxa vida, porque é bom, né? Viver a castidade. Porque é bonito viver a castidade. Porque Deus quer que eu viva a castidade. Porque... Não sei por que é bom viver a castidade. Porque a igreja mandou viver a castidade. Porque... Sei lá. Porque as meninas gostam quando eu digo para elas que eu quero viver a castidade? Não sei por que razão se deve viver a castidade. A castidade ela é uma virtude que modera a tua relação com o outro. Só é possível você vivê-la de maneira plena quando você deixa de se preocupar com o autocontrole, com o domínio de si, com veja, o silenciar as suas paixões que falam muito alto e se preocupa com amar autenticamente a outra pessoa. Professor, mas parece um tanto quanto contraditório com o outro vídeo que o senhor fez. Se você ainda não viu o outro vídeo que eu fiz, tá certo? Você, então, eu vou deixar aqui no card, aqui, ou aqui, não sei exatamente de que lado, mas vou deixar de algum lado aqui em cima no card para que você clique e assista o vídeo em que eu falei sobre a conquista da castidade. E lá eu disse que, de fato, é importante a virtude da fortaleza para que eu tenha temperança, castidade, assim por diante. Ou seja, exige um esforço próprio. Eu preciso dominar as minhas próprias paixões para que eu viva autenticamente a castidade. É verdade, eu disse isso, mas o que eu estou dizendo aqui não é contradizendo aquilo lá, que você não deve se esforçar para viver a castidade. É que a tua vivência da castidade não deve ser motivada por aquilo que você pode conquistar com o teu próprio esforço. Fazendo com que a tua imagem seja construída de uma pessoa forte e assim por diante. Não é olhar para a própria imagem e querer salvaguardá-la de algum modo. A vivência da castidade deve ser motivada porque você quer amar melhor. Porque você quer autenticamente se doar a uma outra pessoa da maneira mais perfeita. E a doação perfeita para uma outra pessoa, existe sem dúvida alguma que você tenha virtudes, existe sem dúvida alguma que você tenha autodomínio, mas exige muito mais que você ame a outra pessoa. O amor é o princípio norteador
das ações autenticamente amorosas, ok? Entregues, autodonativas para uma outra pessoa. Não há outra motivação que te faça mais que o próprio amor. Te faça entregar a outra pessoa visando o bem dela, o bem eterno da outra pessoa, senão o amor. Para que você viva autenticamente a castidade, você precisa amar. Professor, aí vem, né? Mas eu estou solteiro, como é que eu faço isso? Ótimo, você vai viver a castidade levando em consideração o fato de que você, veja só, de alguma forma está necessariamente fazendo um ato de amor ao viver a castidade neste momento, não de uma maneira específica, mas amando as outras pessoas enquanto criaturas divinas. Você não vai usar as outras pessoas para ter prazer. Seja imaginariamente quanto fisicamente. Você não vai se permitir tomar as outras pessoas como meros objetos. Você vai amá-las e toda pessoa deve necessariamente ser amada, como disse Karol Wojtyła, né? A norma personalista de Karol Wojtyła, escrita em Amor e Responsabilidade, também é um livro maravilhoso, que eu já fiz um vídeo sobre ele aqui também. Eu vou botar aqui no card também. Né? Já fiz um vídeo sobre Amor e Responsabilidade, em que ele diz o seguinte: a pessoa é um bem tal que o único modo de se relacionar com ela é amando-a. A norma que dita a relação humana é o amor. Você vai olhar para as outras pessoas e amá-las por simplesmente serem pessoas. Ok? Esse é o mais forte motivador da castidade. E ele é o que faz com que nós a vivamos da maneira mais autêntica possível, porque o amor é uma força que nos move a ter coragem o suficiente para dominar-se a si mesmo e fazer o que for necessário para ter o autodomínio. Muito bem, era isso que eu tinha para dizer hoje, eu espero que tenha ajudado. De novo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, comente aqui o que foi que você achou desse vídeo, porque eu vou gostar muito de ler o que você achou desse vídeo de hoje. Se você quiser aprofundar-se no tema do matrimônio, eu tenho uma indicação maravilhosa para te fazer. Vou deixar aqui no link da descrição, deixar aqui na descrição também o link, né, do curso que eu criei chamado Aurora, um olhar para o princípio, em que eu apresento, de acordo com, né, baseado na teologia do corpo de São João Paulo II, o olhar para o matrimônio segundo aquilo que Deus planejou para ele lá no princípio. Eu apresento ali o que é o amor, o que é o matrimônio, como vivê-lo de maneira autêntica, quais são os empecilhos e quais foram as problemáticas que construíram a nossa visão errada a respeito do matrimônio atualmente, e dou alguns passos práticos para que você o viva da maneira mais autêntica, levando em consideração a vida espiritual, formação de virtudes e assim por diante. Tá bem? Tá aqui embaixo na descrição. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, fique com Deus.